Então agora nós vamos iniciar a leitura já do Sermão do Monte. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Mateus 5, versículo 1, e diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Antes do início desse sermão, no relato do evangelista Mateus, nós vemos lá no capítulo 4, versículo 17 e versículo 23, em que Jesus começou a sua pregação do evangelho do reino. Ele percorreu toda a Galileia para pregar o evangelho. E o primeiro discurso dele foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Interessante que Mateus não utilizava o termo reino de Deus, apesar de ser similar ao reino dos céus, simplesmente porque Mateus pregou, ele fez, né, o evangelho aos judeus, preparou o evangelho voltado para os judeus, e os judeus se limitavam a poucas situações citar o nome de Deus. Então você vê que no evangelho dificilmente você encontra a expressão reino de Deus, você encontra sempre a expressão reino dos céus. E, em suma, o que seria essa pregação do Sermão do Monte? Qual seria o resumo dessa pregação do Sermão do Monte? Isso é que significa arrepender-se e entrar no reino dos céus. Essa, na verdade, é a suma, essa, na verdade, é quase que um resumo do que Jesus disse no Sermão do Monte. Como eu disse nos vídeos anteriores, o Sermão do Monte, ele é o padrão que o cristão, que o crente, aquele nascido de novo, aquele que se arrependeu dos seus pecados, que é uma nova criatura, esse é o padrão que ele deve seguir. Isso é a figura de um verdadeiro cristão. Isso seria o Sermão do Monte. Então, um resumo do Sermão do Monte seria: essa é a mensagem do arrependimento, que vocês deveriam se arrepender e se voltar e começar a praticar esta lei. Se nós dividirmos o Sermão do Monte, a sua introdução, em temas, o primeiro tema que nos vem à mente é a proclamação do reino de Deus, ou a proclamação do reino dos céus. Vocês podem ver aí na citação de Sinclair que eu coloquei para vocês que: mas o que é o reino dos céus? E como ele se aproximou tanto de nós? Da forma como a expressão reino dos céus se alterna com o reino de Deus, parece que ambas têm exatamente o mesmo sentido. Compare Mateus 5:3 com Lucas 6:20. O reino é o império, o reinado de Deus, a manifestação de sua graciosa e soberana vontade. Pertencer ao reino de Deus é, portanto, pertencer ao povo sobre o qual o seu reinado já teve início. Mas por que isso tem importância? Porque o reinado de Deus, o reino de Deus tem importância para o tema do Sermão do Monte. Porque é impossível nós vivermos do Sermão do Monte sem estarmos no reino dos céus, sem termos um relacionamento correto e sério com o Senhor Jesus. Então, o relacionamento com Jesus é a base para nós vivermos e para sermos do reino dos céus. Não tem como nós sermos cidadãos do reino sem um relacionamento com ele. E não tem como nós vivemos o Sermão do Monte sem termos um relacionamento sério com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos que nós somos fracos e que o mesmo Espírito, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O próprio Senhor Jesus, no seu discurso lá em João, ele diz que sem mim nada podeis fazer. Então, sem a injunção do Espírito, sem a ajuda de Jesus, nós não podemos viver o Sermão do Monte e nem sermos cidadãos do reino. Nós precisamos dessa infusão do Espírito, nós precisamos desse auxílio de Jesus para podermos viver. Nós temos o pecado, a nossa carne, que sempre nos leva à tentação, sempre nos mostra a nossa pior faceta, né? Aquilo que nós temos de ruim e
Ao longo do nosso dia nós pecamos, nós erramos, nós fazemos coisas que são completamente contrárias ao próprio Sermão do Monte. E como nós chegamos nesse padrão, como nós vivemos esse sermão? Tendo um relacionamento sério com Jesus. Nós podemos ver lá na citação que eu coloquei para vocês, de Sinclair, que ele continua dizendo: viver o Sermão do Monte significa, sobretudo, curvar-se à autoridade de Jesus. Significa vir a ele, tomar o seu jugo e aprender dele. Mateus 11, 28 a 30. Ou seja, devemos abandonar o mito tão comum e conhecido de que podemos receber a Cristo como Salvador a fim de darmos início à vida cristã, para só então, em alguma etapa futura, nos rendermos a Ele, e dessa vez por completo, como Senhor. Eu sei que hoje tem uma difusão de uma doutrina que nós deveríamos aceitar, somente levantarmos a mão e aceitarmos Jesus como nosso Salvador, e Ele de fato é o nosso Salvador, só que além de ser o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele é o grande rei desse reino, Ele é o grande imperador desse reino, aquele que dita as normas, aquele que dita as regras, aquele que comanda ou deveria comandar a nossa vida. Nós não somos reis de nada. O nosso ego, ele tenta tomar o trono de Jesus, ele tenta se autoproclamar rei e ao longo da nossa vida nós tentamos comandar todas as nossas atitudes e todos os nossos caminhos. Só que o cidadão do reino, aquele que se depara com o Sermão do Monte, ele percebe que ele não tem controle de nada e que sempre quando ele coloca a sua vida no controle de Cristo, na verdade é aí que a sua vida vai tomar o rumo verdadeiro, é aí que você vai começar a de fato saber para onde você está indo, com o controle de Cristo. Então nós precisamos colocar a nossa vida no controle de Jesus. Essa, na verdade, é a primeira grande mensagem do Sermão do Monte, de que o reino de Deus está em nós, de que o reino de Deus é um reino onde seus súditos vivem esse padrão, mas principalmente colocam a sua vida como um barro na frente do olheiro para ser moldados por ele, para serem moldados pelo rei desse reino. Amém?